Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja e cultura. E estamos adentrando o episódio 8 do módulo 2 da série A Ordem. E nesse episódio nós vamos trabalhar um pouco sobre a teologia da história, sobre o governo de Deus. Vamos fazer esse rastreamento aí, essa ponte da patrística até essa ideia de missão escatológica. E dentro desse episódio, a gente vai poder adentrar aos debates clássicos sobre o vínculo entre a filosofia política e a teologia da história, passando por pensadores como Santo Agostinho, São Boaventura, como Tomás de Aquino, e também aqueles considerados como juristas medievais, como Egídio Romano, João Quidor de Paris e também Francisco Soares. Todas essas pessoas, de certa maneira, refletiram sobre os limites e a colaboração entre a ordem espiritual e a ordem temporal, ou quem sabe numa linguagem simbólica entender o que a gente chama de a espada da igreja e a espada do Estado. E dentro do contexto protestante, talvez a gente pode trabalhar um pouco os conceitos de Oscar Cullmann, onde ele trabalha a ideia de tempo linear escatológico, e dentro do contexto adventista, quando Ellen White trabalha bastante o conceito de grande conflito e visão histórica da missão. É muito importante entender que ao longo da história da teologia cristã, vários pensadores procuraram compreender a ação de Deus no tempo como uma pedagogia progressiva, revelando a sua vontade sempre, de tempos em tempos, preparando o seu povo para o fim da história. E um dos mais influentes nesse sentido, não tem como escapar, foi São Boaventura, um teólogo franciscano do século XIII. Ele propôs uma leitura da história da salvação dividida em 7 etapas, inspirada aí na simbologia do número 7, né? 7 dias da criação. E ele pensou aí sobre as 7 idades do mundo. E para São Boaventura, a história humana não é um acúmulo caótico de eventos, mas é uma ordem providencial em movimento. E Deus governa a história com sabedoria. E cada época carrega um sentido espiritual. E para ele, as 3 primeiras idades estão associadas ao tempo do Pai, as outras 3 seguintes ao tempo do Filho, o tempo do Pai desde Adão até os profetas, o tempo do Filho da encarnação até a igreja medieval, e a 7ª idade seria o tempo do Espírito, com essa era da plenitude espiritual e contemplativa que antecipa o descanso escatológico do reino. É interessante porque essa estrutura propõe que a igreja não apenas existe na história, mas ela é responsável por discerni-la. Então a missão cristã nesse modelo é sempre dupla. Primeiro, anunciar o evangelho e segundo, de interpretar os sinais dos tempos. A ordem, nesse sentido, não é um arranjo fixo, mas uma resposta progressiva às etapas da revelação. Cada geração é chamada a compreender o seu lugar na narrativa de Deus e agir com fidelidade ao tempo que lhe foi dado. E a liderança nesse contexto ela é vocacionada não apenas para administrar o presente, mas também para ler o tempo com os olhos proféticos. Então, o líder espiritual ele deve ser, como os filhos de Issacar, alguém que discernia os tempos e sabia que Israel devia fazer. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 12, né? A sua tarefa é guiar o povo na direção do descanso escatológico, ajustando a estrutura ou fluxo da revelação. E no contexto da Igreja Adventista, essa leitura é particularmente interessante, porque como nós nos conhecemos como um movimento profético, a igreja, então, ela nasce de uma interpretação da história, ou seja, do santuário celestial, do juízo investigativo, da escatologia apocalíptica, né? Então, a estrutura da igreja, a sua missão, sua pregação, tudo está ancorado na compreensão do tempo. E retomar a visão de São Boaventura também é um convite a redescobrir que liderar é também interpretar. É interpretar e ordenar a história à luz da eternidade. Então, o que você vai ter aqui é uma tensão entre o reino de Deus e o reino dos homens. Já fazendo eco do episódio anterior, quando a gente falou sobre as 2 cidades de Santo Agostinho, cidade de Deus, cidade dos homens. E ao refletir sobre essa tensão, é muito importante a gente destacar também o perigo crescente de uma mentalidade gnóstica que vai sendo infiltrada sutilmente nas compreensões e práticas da liderança eclesiástica contemporânea. E eu posso dizer que nós não estamos imunes a isso, tá bom? Parece muito forte dizer, poxa vida, nós temos uma estrutura de sistema de governo representativo, muito bem ordenado, mas pode ser que alguns líderes que estão desse sistema tenham uma mentalidade gnóstica.
E eu vou trabalhar isso até basicamente o episódio número 12 desse módulo, e principalmente os episódios 11 e 12 eu vou falar sobre a questão de mentalidade gnóstica na liderança. O gnosticismo foi uma antiga heresia que separava radicalmente o mundo espiritual do mundo material, e ele vai reaparecer hoje sobre novas formas, quando líderes desprezam a importância das estruturas, dos processos, da comunidade visível em nome de uma suposta espiritualidade pura ou revelação superior. Isso pode acontecer, tá? E não é muito difícil, não. Esse tipo de visão gnóstica, ela de certa maneira vai minar o fundamento da teologia da história e da própria encarnação. Ela leva alguns a rejeitar a ordem visível da igreja, e aí você tem muita gente desigrejada, você tem muita gente que vê a estrutura essencialmente como má, de que a igreja ela tem que ser orgânica, mas não organizacional. É interessante isso porque, ao serem levados a rejeitar a ordem visível da igreja, vão, se não desconsiderar completamente, vão considerá-la como secundária, ou meramente humana, ou imperfeita demais para ser relevante. E em contextos assim, cresce o que a gente entende que é muito comum: o personalismo, o isolamento de ministérios autônomos, né? A negação da necessidade de prestação de contas, de submissão à ordem corporativa. E para a liderança adventista, esse desvio é particularmente muito perigoso. A igreja adventista foi organizada com base no princípio de que Deus guia a sua igreja de maneira comunitária e histórica. O Espírito não age apenas em indivíduos isolados, mas no corpo, por meio da palavra, da oração, do conselho e da representatividade. E rejeitar isso é enfraquecer a missão e subverter a eclesiologia bíblica. É muito perigoso quando você tem um sistema um pouco caudilhista. Eu vou ainda falar sobre isso em outros episódios. Quando você tem um paternalismo e a figura de uma pessoa que tem tanto poder que tudo que ela fala vira lei, vira execução, e a gente vai perdendo o poder do coletivo, da representatividade. E é muito importante pensar sobre isso, porque a tensão entre o reino de Deus e os reinos humanos não pode ser resolvida por uma fuga espiritualista, mas por um engajamento fiel e vigilante. Alguns vão por essa fuga, dizendo que a organização não é espiritual, ela é muito técnica, ela é SA, e com isso vai perdendo de vista esses elementos e correndo um risco muito, muito, muito sério de se tornar uma mentalidade gnóstica. E o nosso chamado aqui é liderar com equilíbrio, né? É afirmar a soberania do reino sem negar a importância das estruturas que o anunciam. É discernir os riscos do gnosticismo contemporâneo e reafirmar o valor da ordem visível como lugar legítimo da ação divina na história. E eu digo isso porque desde os primeiros séculos da igreja, a relação entre o reino de Deus e o reino dos homens foi marcada por tensão. Ao mesmo tempo em que a fé cristã anunciava um reino que não era deste mundo, ela também precisava se expressar em estruturas e realidades concretas desse mundo. Então essa tensão, longe de ser um problema, é uma característica constitutiva da teologia da história. A ordem escatológica se manifesta progressivamente dentro da ordem temporal. E Jesus inaugura o reino com a sua presença, mas ele também declara que ele ainda virá em plenitude. Então, os apóstolos fundam igrejas, estabelecem lideranças, organizam comunidades, mas sem nunca confundir essas expressões com o reino em sua totalidade. O Novo Testamento sustenta essa tensão muito clara do já, né, da presença do reino, e o ainda não, que tem a ver com a sua consumação. E essa tensão é o lugar da missão, é onde a missão se realiza. E na teologia da história, o governo de Deus se realiza em etapas, e cada etapa requer esse discernimento. Então, o reino não se impõe pela força, nem pela sedução das formas humanas de poder, né? Ele avança por meio do testemunho, do serviço e da verdade. A liderança cristã precisa resistir à tentação de absolutizar qualquer forma de governo humano, por favor, inclusive o governo eclesiástico, e toda a estrutura está a serviço do reino e nunca acima dele. Então, quando você pega Santo Agostinho, ao distinguir a cidade de Deus da cidade dos homens, ele deixou claro que essa tensão é irreconciliável até o fim dos tempos. Não se trata de retirar-se do mundo, mas de habitar nele com olhos voltados para a cidade eterna. E cada decisão, cada escolha institucional, cada planejamento missionário precisa ser filtrado por essa consciência. Estamos servindo ao reino ou ao império? E na história da igreja adventista,
essa tensão é visível nos momentos em que a estrutura administrativa precisou ser ajustada para não comprometer a missão escatológica. A busca por eficiência institucional nunca, pessoal, pode sufocar a escuta do Espírito Santo. A busca por reconhecimento legal ou político nunca pode substituir a fidelidade profética. Nós somos chamados a viver dentro da história, mas acima de tudo com os pés na eternidade. Por isso, liderar a igreja é sempre equilibrar essa tensão entre o já e o ainda não, entre a ordem visível e o governo invisível, entre a funcionalidade e a fé. Então, a ordem da Igreja Adventista precisa sempre refletir essa dinâmica, estar bem organizada sem ser mundanizada, estar aberta à escatologia sem ser anárquica, porque é nessa tensão que o reino se revela. E nisso nós temos que chamar a atenção para o elemento da função sacerdotal e governativa que você vai pegar e vai entender desde o antigo Israel. E isso tem lições grandiosíssimas para nós hoje, porque a teologia da história bíblica ela se manifesta de forma exemplar na estrutura organizacional e espiritual de Israel. Quando você olha ali o povo hebreu, ao ser constituído como nação santa, ele recebeu de Deus um modelo de ordem que articulava pelo menos duas dimensões. A primeira era a sacerdotal e a segunda era a governativa. Essas funções, se você prestar atenção, elas não eram antagônicas, mas elas eram complementares e elas revelavam aspectos distintos do governo de Deus em meio ao seu povo. Por exemplo, a função sacerdotal, ela era essencialmente mediadora. Os sacerdotes representavam o povo de Deus, intercedendo por eles, ensinando a Torá e mantendo a pureza do culto. Eles, então, simbolizavam essa permanência da aliança e esse compromisso com a santidade. Já a função governativa, inicialmente exercida por juízes, depois por reis, cuidava da ordem civil, da defesa, da ordem da justiça social, e ela representava a autoridade divina sobre as questões temporais do povo. E quando essas duas funções atuavam em harmonia, como no caso de Moisés, que representava a liderança integral, ou no caso de Davi, que respeitava os profetas e os sacerdotes, o povo prosperava muito espiritualmente e socialmente. Quando, por outro lado, ela se corrompia, como nos dias dos reis que usurparam o sacerdócio, ou dos sacerdotes que negociavam com o poder político, a ordem estava sempre em colapso. Vai ser bem claro em todo o Antigo Testamento. E é exatamente essa dualidade que permanece relevante para a eclesiologia contemporânea também. Na Igreja Adventista, a função sacerdotal se manifesta no cuidado espiritual, no ensino, no pastoreio, na liturgia, no discipulado, e a função governativa aparece na administração, na gestão dos recursos, na organização institucional, e ambas são necessárias e nenhuma pode ser absolutizada em detrimento da outra. Quando você vê a área financeira ascendendo sobre a área pastoral ou a área pastoral negando simplesmente a área financeira, você tem um problema. Estou citando em termos práticos o que pode acontecer em muitos contextos, Então, liderar espiritualmente à luz da teologia da história significa cultivar essa tensão saudável. Um pastor que é administrador, ele precisa manter viva a chama do altar e também a prudência do conselho. O líder leigo, ele precisa discernir quando agir com zelo espiritual e quando organizar com critério estratégico. A igreja precisa reconhecer que a sua ordem não é apenas técnica, mas ela é também tipológica. Ela aponta para o governo de Deus sobre todas as dimensões da vida. Portanto, uma liderança integral, ela precisa recuperar essa visão, que é essa visão veterotestamentária, que é servir como sacerdotes que oram, que ensinam, que santificam, e também como governantes que planejam, que avaliam, que protegem. Essa harmonia é profética, pessoal. Ela é profética porque ela revela no presente a ordem futura do reino, onde justiça e paz se beijam, onde Deus habita com seu povo em plena comunhão. E é exatamente essa ordem eclesiástica, como reflexo da ordem escatológica, que dá sentido à igreja. A igreja, ao longo da história, ela foi chamada a ser não apenas depositária da esperança escatológica, mas o seu reflexo encarnado no presente. A ordem eclesiástica, com as suas funções, estruturas, vocações, não é um aparato meramente funcional. Ela é sinal, antecipação e testemunho da ordem do reino vindouro. Então, quando a comunidade cristã organiza seus ministérios, define seus processos e estrutura sua liderança, ela está, ou deveria estar, apontando para uma realidade que transcende o tempo, A comunhão perfeita com Deus no fim da história, é isso que ela está apontando. E a teologia da história sempre vai nos ensinar que não há ruptura
entre o que a igreja vive agora e o que ela espera. Há uma continuidade em tensão aqui constante. Tá? O que vivemos é figura do que a gente espera. E por isso toda a organização da igreja deve se perguntar constantemente: essa ordem visível reflete a ordem invisível? A maneira como nós votamos, elegemos, lideramos, representamos, tudo isso precisa ser ordenado à luz do reino. E o Apocalipse nos mostra exatamente isso, com assembleias celestiais, tronos, livros, decisões, julgamentos, missões. Tudo é ordem, pessoal. Mas é uma ordem que nasce do trono de Deus e que se expressa em louvor, em justiça, em verdade. Essa é a inspiração da ordem escatológica. Não o controle, mas a harmonia. Não o domínio, mas a glória. Não é a vaidade humana, mas é a soberania divina. E a igreja deve ser esse reflexo visível da ordem que vem. E para a igreja adventista, isso significa compreender que cada nível organizacional, cada norma, cada plano estratégico precisa estar a serviço da missão escatológica. A burocracia deve ser leve, o processo deve ser transparente, a liderança tem que ser espiritual. A ordem só é legítima quando reflete o caráter do reino. E esse caráter é justiça, esse caráter é santidade, inclusão, é esperança. A igreja, pessoal, ela não administra para manter-se, mas para preparar-se e preparar o mundo. Esse é o ponto. A liderança precisa ensinar essa conexão. É preciso formar conselhos, é preciso formar assembleias, presidentes, anciãos e pastores com a consciência de que governar a igreja é representar o governo de Deus. E isso exige, gente, muita reverência, muita humildade, muito temor. Não há lugar para gente que tem bola cheia. Não há lugar para gente que é cheio de si, porque as pessoas que são cheias de si não podem ser cheias do Espírito Santo. Nós não somos os donos da igreja, tá, pessoal? Nós somos mordomos do tempo, guardiões da esperança. Nós somos servos da ordem que vem. Cada decisão tomada hoje deve antecipar o juízo, a restauração e a gloriosa comunhão dos santos no fim da história. Esse é o ponto. E é isso que nos ajuda a preparar liderança para o fim da história, e não simplesmente para o agora. A teologia da história não é apenas uma doutrina contemplativa, mas ela também é um chamado urgente à ação consciente. Se a liderança eclesiástica representa o governo de Deus no tempo, ela precisa ser formada com esse horizonte escatológico em mente. Ela precisa preparar líderes para o fim da história, porque isso é mais do que formar administradores eficientes. É moldar servos que sabem ler os tempos e agir com discernimento profético. A formação de líderes na igreja, gente, deve, portanto, integrar escatologia ao currículo. O currículo da liderança. Você vai estudar liderança eclesiástica com pensamento escatológico, porque nós estamos falando de espiritualidade de prática. É necessário que os nossos teólogos, pastores, professores, presidentes, departamentais, coordenadores, eles operem com clareza escatológica. Cada função na estrutura deve ser compreendida como instrumento do reino. Cada departamento como trincheira missionária. Cada decisão como ensaio do juízo. Isso implica também um novo olhar para o tempo. Um líder que é escatológico, ele abre caminho para o futuro de Deus. Ele sabe que não administra para manter o presente, mas para o futuro do reino que virá. Ele não teme mudanças quando eles servem ao avanço do evangelho, não. Ele não idolatra estruturas, ele as reforma com humildade, sabendo que tudo é provisório, exceto o reino de Deus. Então a teologia da história ensina que estamos entre o já e o ainda não, e o quanto isso é precioso para a ordem, né? Mas a gente não faz essa reflexão. A liderança adventista precisa viver essa tensão com sabedoria, enraizar-se na palavra, caminhar com a igreja, ouvir os sinais dos tempos, orar com os olhos no céu e, ao mesmo tempo, viver a urgência do tempo, porque isso exige líderes vigilantes, não ansiosos, líderes firmes, mas não rígidos, líderes decididos, mas não dominadores. Por isso, todo o processo de nomeação, eleição, sucessão, delegações, tudo isso precisa ser revestido de oração e escuta. Não basta a competência técnica. Se você confiar no seu olho e na sua percepção, pode ser que você seja traído todo o tempo, tá? Você vai ser traído todo o tempo porque sua visão é defeituosa. É preciso sensibilidade escatológica. Liderar no tempo do fim é saber que cada ato carrega um peso eterno. E aí é estar pronto para servir como Neemias diante das ruínas ou como João diante do trono. E é assim que a gente conclui esse episódio, com a certeza de que a liderança da igreja deve ser não apenas reprodutora da ordem institucional, mas sinal vivo da ordem eterna. Nosso negócio é preparar a liderança para o fim da história,
porque isso é preparar a igreja para ver o seu verdadeiro rei. E é isso que dá sentido para nós. E isso, gente, começa agora, em cada decisão, em cada comissão, em cada servo fiel que se dispõe a guiar com temor e esperança o povo de Deus, preparando para esse breve retorno. É isso que dá sentido para nós. É isso que nós chamamos dessa igreja que vive essa tensão. E essa é uma tensão criativa onde a missão se encontra e onde a gente produz liderança que realmente é fiel à sua vocação. Bem, no próximo episódio nós vamos caminhar então para a Idade Moderna. E eu espero ver você lá, porque o que nós temos pela frente é de fato muito, muito interessante. Um grande abraço para você e te vejo no próximo episódio.